Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse primeiro trimestre de 2011 estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos como tema aí Até aos confins da terra. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Quando a Igreja de Cristo é perseguida. Nós temos aí como nosso texto áureo Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então nós vimos aí, esse texto áureo tirado lá do Sermão do Monte, onde Jesus fala a respeito do reino de Deus. Então, o reino espiritual. E aqui ele diz para nós que é bem-aventurado todo aquele que é injuriado, ou seja, aquele em que as pessoas maltratam, falam mal, difamam e perseguem. Veja bem, perseguir aqui tem três conotações diferentes, pelo menos. A perseguição aí religiosa ou teológica, a perseguição física, os maltratos, até açoites, assassinatos, e tem a ver também com a perseguição cultural, que é a perseguição contra a igreja, seus costumes, seu modo de viver, bem como uma perseguição intelectual, onde há uma grande rejeição à palavra de Deus, contra a prática da palavra de Deus. E nós vamos ver que Jesus diz que injuriarem, perseguirem e mentindo. Veja bem, não é falando a verdade, é mentindo, então disserem todo mal contra vós. Nós vamos ver o exemplo de Jesus, que quando for examinar Jesus, não viram nele nenhum defeito. Nem Herodes, nem Pilatos, nem os sacerdotes. Não havia defeito. Ou seja, o cordeiro era digno do sacrifício, era um cordeiro perfeito. Mas arranjaram o quê? Testemunhas falsas para que Jesus então fosse condenado. E na lição de hoje nós vamos ver que, seguindo o exemplo de Jesus, Estevão também tiveram que arranjar testemunhas falsas contra ele para o condenarem. Então assim também os servos de Deus, durante a história da igreja, sofreram muitas perseguições e sempre tiveram pessoas mentindo a respeito deles para que eles fossem condenados. Então Jesus diz: disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, por causa de Jesus. É uma perseguição aí religiosa. Não é uma perseguição apenas humana, nem apenas aí uma perseguição por inveja e tal. Mas religiosa, por causa de Jesus. Então Jesus diz que é bem-aventurado aquele que sofre por causa do Evangelho, sofre por causa de Jesus, sofre por causa do reino de Deus. Veja que os apóstolos foram presos, açoitados, sofreram muito por causa do Evangelho. O que eles faziam quando sofriam? Se regozijavam por ser achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Se ele deu a vida por nós, que custa nós darmos a vida por ele? Glória a Deus. A nossa verdade prática diz assim: apesar das perseguições contra a Igreja de Cristo, o Evangelho torna-se a cada dia mais universal e influente. Nenhuma perseguição haverá de deter o avanço da Igreja. Então veja que, apesar da perseguição que desde o início da Igreja existe, a Igreja continua crescendo, não só local, mas no mundo inteiro.
Então, universal o crescimento. Se num local a igreja às vezes sofre muito e cresce pouco, em compensação, no mundo inteiro está crescendo cada dia mais e cada dia mais se torna influente. Influente na sociedade, influente em todos os setores da sociedade. Porque o reino de Deus, ele vai espalhando-se através, então, da igreja, que cada dia mais com a pregação do Evangelho, vai mostrando a verdade, vai revelando a verdade àqueles que ainda não conheciam o verdadeiro Evangelho. Vamos à nossa leitura bíblica, que a gente faz como aí o tema da lição, como base para nós estudarmos a lição. Nós vamos ver então Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. E para isso nós vamos usar aí o filme Atos, que nós temos sempre indicado durante esse trimestre, para que todos os alunos e professores assistam. Você procura aí a BV Filmes, ou então a locadora aí, você procura uma locadora evangélica ou alguma locadora que tem esse filme Atos, ou então compre pela internet, você consegue comprar. Adquira esse filme que é muito importante para você e para a sua família. Vamos ver então. E dizendo isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Me solta! Me solta! Vamos, fique quieta, vamos! Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Descendo Filipe a uma cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, foi unânime em dar toda a atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Glória a Deus. Então nós vemos aí a primeira grande perseguição liderada por Paulo, que era Saulo, chamado Saulo, na língua aí hebraica, Saulo, e mais tarde foi chamado então de Paulo e se tornou o grande apóstolo. De perseguidor virou perseguido. E a partir da próxima lição nós vamos estudar mais detalhadamente a vida de Paulo. Nós vamos ver aí a grande obra feita através do apóstolo Paulo e em muitos detalhes. Vamos então ver nessa lição de hoje que a igreja já no início, então no seu nascedouro, ela já foi uma igreja perseguida. Durante toda a história da igreja, os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos. O próprio Jesus disse: se a mim eles fazem isso, imagine a vocês. Então, sempre a igreja foi perseguida. Quando a igreja assumiu a posição de igreja. Sempre quando nós somos fiéis realmente a Deus, aí então o mundo nos odeia. Se odiou Jesus, imagine nós. Então nós devemos ser fiéis a Deus, sem temer as perseguições, porque a igreja, aí com séculos e séculos de perseguição, e até milênios de perseguição, mesmo assim a igreja continuou crescendo e vai sempre continuar crescendo. E alguns são escolhidos como semente, o sangue derramado torna-se a semente para crescimento do Evangelho. Outros vivem até quando ficam velhos e morrem. Outros rapidamente morrem. Então Deus é que escolhe, Deus é que chama, Deus é que tem um plano na vida de cada um. Alguns morrem cedo, outros demoram mais a morrer. Mas o importante é que nós entreguemos a nossa vida a Deus e Ele vai saber o que fazer e como fazer de nossas vidas. Nós devemos então confiar que seremos semente de Deus sobre a terra. Devemos dar a nossa vida, doar a nossa vida por aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que no início da igreja, a igreja evangelizava
Jerusalém e evangelizou bem, tanto é que os sacerdotes diziam: vocês encheram toda essa Jerusalém com essa palavra, com essa doutrina, né? Então evangelizaram bem Jerusalém. Mas já estava na hora de obedecer ao ide de Cristo. Ele diz: pregar o evangelho tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles ainda não tinham tomado essa providência. Apesar de que alguns já tinham levado o evangelho a outros países, que foram aqueles que ouviram a palavra de Deus pregada por Pedro no dia de Pentecostes. E eles moravam em outros países, eles levaram as boas novas para esses países. Então o evangelho estava sendo pregado em outra parte já. Só que agora os discípulos em Jerusalém deveriam sair levando essa mensagem.